Vamos direto ao assunto do dia. Um setor que é importante para o estado de São Paulo, também importante para o estado de Sergipe, Minas Gerais, especialmente para esses 3 estados, mas é importante também para o Brasil como um todo, é o setor de citricultura. E esse setor, nos últimos tempos, vem se organizando. Quer dizer, eu vivo falando isso aqui, né? Os setores do agro, como qualquer coisa na vida, tem que ser organizado. Se não for organizado, as coisas não funcionam, dá tudo errado, ninguém se entende e por aí vai. E o setor de citricultura tem tentado se organizar, está conseguindo até se organizar, juntando todas as pessoas envolvidas nele. E o que aparece dessa organização é uma entidade que está sendo criada, chamada Concecitrus, similar, ou tem algumas características, ao Consecana. O Consecana foi criado explicitamente para entrar em acordo entre fornecedores de cana e compradores de cana de açúcar. E acho que o Concecitrus, entre outras atividades, tem também essa missão. Mas para explicar e dizer em que pé está, onde estamos, né, nessa questão da organização do setor, está comigo o diretor de citricultura da Sociedade Rural Brasileira, que você já conhece, Gastão Croco. O site da Rural daqui a pouco aparece aí. Gastão, boa tarde. Boa tarde, Resch. Obrigado pela tua presença. Sou eu quem agradece. Está avançando o Concecitrus? Onde é que nós estamos? O Concecitrus está avançando, Resch. O Concecitrus avança em 2 frentes. Uma das frentes é uma frente que a gente está estudando custos. Eu quero deixar muito claro que o custo não tem reflexo no valor de venda do suco. O custo, a gente está fazendo um estudo de econometria na MB Associados, com Alexandre Mendonça de Barros coordenando isso. A gente quer ver quanto custa produzir a laranja que o produtor independente da indústria produz, custo de produção da indústria de laranja e custo da produção de suco. Aí a gente quer fazer uma divisão do nosso setor e ponderar remuneração atrelada ao investimento e atrelada ao risco. Então a gente quer ver quanto sobra para o produtor, quanto sobra para a indústria. Essa é uma das frentes que nós estamos trabalhando. A outra frente é uma frente mais política. A gente está tentando resolver, digamos assim, num Concecitrus informal, com as 4 indústrias, pontuando alguns problemas. Por exemplo, neste momento, que a gente está indo quase já para o meio da safra, as indústrias têm problema de tempo de descarga. O caminhão fica muito tempo parado na porta da fábrica. E isso é muito ruim para o produtor, porque o produtor recebe por quilo massa. Então é o peso do caminhão. A laranja, quando você apanha a laranja, tira ela da planta, em 24 horas aproximadamente, ela perde qualquer coisa entre 12% e 15% de peso. Então isso é tirado, isso desaparece, é uma riqueza que desaparece para o produtor. Se nós vendêssemos por sólidos solúveis, isso seria diferente. Então a gente vem pontuando esses problemas. A Rural se manifestou, mandou uma carta para as 4 indústrias, 2 já responderam, que foi o Cutrale respondeu primeiramente e a Dreyfus respondeu posteriormente. A Citrovita e a Citrosuco ainda não responderam, o que nos causa um certo desapontamento, porque nós mandamos a carta no dia 1º de agosto. Então, para um setor que quer se organizar, quer interagir, nós contamos com a participação de todos o tempo todo. E as outras indústrias que responderam, o Cutrale e o Luiz Dreyfus, eles explicam que a safra, como ela é maior que a safra do ano passado, eles estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso, mesmo assim, a gente tem tido problema. Então a gente quer, isso é o que nós estamos chamando de um Concecitrus informal. A gente vem procurando algum entendimento em algum ponto específico informalmente. Quer dizer, pelo que eu entendi, que o produtor colheu a laranja, ele começa a perder dinheiro já, se ela não for logo pro peso, é isso? Nessa metodologia que nós vendemos hoje, sim, que é por quilo massa, porque se você vende por sólidos solúveis,
Ela perde água. Ela perde água. Açúcar. Ela não perde açúcar, ela perde água. E, em última instância, o suco ele é vendido por sólidos solúveis também. Então, na verdade, a nossa remuneração de quilo massa é uma derivação de uma conta que a indústria faz de tantos quilos massa para sólidos solúveis aproximadamente. Então, a gente gostaria, por exemplo, eu sou adepto de se vender por sólidos solúveis diretamente. Que é um pouco o que faz a cana, né? A TR. Agora me fugiu o que é, mas... É por sólidos solúveis. Açúcar total... Teor total de açúcar. Açúcar recuperável, uma coisa assim. Para o Pro produtor, isso aí muda alguma coisa no que diz respeito ao plantio, à variedade, não? Sim, Hash, depende, é assim, por exemplo, se você pega variedades precoces, vamos citar a laranja Hamlin. Se você comparar a laranja Hamlin com a laranja Pera-Rio, a laranja Hamlin tem menos sólidos solúveis. Se você pegar uma fruta de Hamlin e uma fruta de Pera-Rio, elas têm diferença, Pera-Rio fica positivo. Acontece que a Hamlin produz mais que a Pera-Rio. Então, a conta não é só qual tem mais sólidos solúveis, qual é a produtividade de cada variedade. Então, por exemplo, há quem diga que o produtor do norte do estado, onde o índice pluviométrico é mais baixo em relação ao sul, teria vantagens em relação ao sul. Eu discordo disso, porque no sul a produtividade é mais alta por conta do índice pluviométrico. Então você produz mais frutas por metro quadrado, por hectare, por área, do que produz no norte. Então precisa ser feita uma conta de qual é a produção de sólidos solúveis com irrigação, sem irrigação. Eu sou irrigante. Mesmo irrigante, mesmo no sul, prefiro vender por sólidos solúveis. Eu acho que eu ganho mais com isso. Eu tiro o prejuízo que eu acabo levando com a evaporação da água quando eu vendo por quilo massa. Uhum. Então, e em última instância, a indústria vende o suco por sólidos solúveis. Então, a gente está trabalhando na mesma, vamos dizer, na mesma moeda. A gente está na mesma faixa do disco, né? A mesma avaliação. Uhum. Me parece Razoável. Gente, eu converso com o Gastão Croco, diretor de citricultura da Sociedade Rural Brasileira. O site da Rural é www.srb.org.br. Gastão, um pequeno intervalo, voltamos já. Meu entrevistado, diretor de citricultura da Rural, Gastão Croco, está explicando aí a organização do setor com relação ao Conceitos, né, antes do intervalo. Era a moeda que ele acha que deve ser pago, que é com sólidos solúveis. O BRICS, né? Isso em laranja chama BRICS, não é isso? Todo mundo está de acordo que deve ser pago por sólidos solúveis já, não? Não, o setor... A indústria. Como você abriu a matéria, né, os setores, a agricultura precisa se organizar. Então, eu estava concordando mentalmente aqui com o que você falava. Os produtores têm que se organizar como produtores e eles têm que se organizar na relação de produção com a indústria. A indústria e a produção de laranja são uma mesma moeda, duas faces da mesma moeda. As indústrias, essa conversa de sólidos solúveis, ela começou a acontecer durante a gestão do secretário João Sampaio, na Secretaria da Agricultura, e nós, até naquele momento, nós avançamos, respondendo objetivamente sua pergunta, todos tinham interesse em fazer. E nós falávamos já naquela época da remuneração de todos os produtos, porque o Brasil exporta suco de laranja concentrado, suco de laranja fresco, óleo da casca, o pellet, tem vários subprodutos. Então, nós, lá com o Alexandre, a gente pretende precificar absolutamente tudo e distribuir isso da forma mais ampla e democrática possível. E equilibrada, fundamentalmente. Porque a laranja tem o óleo essencial, né? O pellet se usa, acho que internamente não está se usando porque está caro para os pecuaristas comprar. Então, está vendendo caro para o pecuarista, não estou dizendo que está caro para o citricultor. E esse é uma questão complicada, hein, Gastão? Porque, na verdade, a indústria ela é que nem a frigorífico. Eles não pagam pelo couro, pelo casco, pelo osso, pela graxaria. Eles vendem tudo, né?
Mas já teve essa conversa ali com o pessoal da indústria, não? Já teve, exatamente. Você está com um time super profissional. O Alexandre é primeiro mundo, o Alexandre Mendonça de Barros. Realmente. O João, que estava como coordenador... Bom, desculpa, a equipe do Alexandre tem o professor Roberto Perosa, tive o privilégio de ter sido aluno dele na Fundação Getúlio Vargas, e o Ricardo Perina, que é um agrônomo da Exalc, excelente agrônomo, uma pessoa muito renomada também. É primeiro time. Time de seleção, como seleção. Dizem por aí. Tem alguma previsão de quanto tempo vai durar essa discussão, não? Resch, a gente gostaria, por nós da Rural, o Concecitos já estaria funcionando desde ontem, se a entrevista tivesse sido ontem, um dia atrás. Nós temos muitas preocupações, o setor é totalmente desorganizado, o setor nos primeiros 50 anos, ele tem 50 anos, nos primeiros 30 anos desses 50, a indústria era compradora, então, ela, vamos dizer assim, ela assediava, ela fomentava a produção. Nos últimos 20 anos isso reverteu, ela deixou de fomentar, de assediar. E o produtor não se preparou para vender, e é isso que a gente está tentando fazer agora. Então existem muitas mágoas, muita coisa no passado. O Concecitrus, há quem diga Consensitros, de consenso, e ele é vamos dizer, deveria ser a expressão da citricultura daqui para frente, de hoje para frente. Então, a produção vai ser representada, é isso que nós estamos conversando no momento, pelas 3 entidades que vêm trabalhando com isso há muitos anos, que é, em ordem alfabética, a Associtrus, com o Flávio Viegas, a FAESP com o Marco Antônio dos Santos e a Sociedade Rural Brasileira comigo. Porque, de uma forma ou de outra, todos os citricultores estão envolvidos com essas 3 entidades, principalmente na FAESP, porque quando você é ligado ao sindicato, você está ligado à entidade. Então, a gente considera que essas 3 entidades, e isso é mais ou menos como um acordo com a indústria também, eles também estão de acordo com isso, que as 3 entidades são entidades representativas da produção. E o Concecitrus, Resch, não é a nossa preocupação, ela não é única a questão da remuneração, quero deixar isso muito claro. A citricultura atravessa um momento gravíssimo na questão fitossanitária, e nós temos uma entidade tradicional muito respeitada, inclusive da qual sou conselheiro, que é o Fundecitrus. Funciona assim, cada caixa de laranja que você entrega na indústria é descontado um valor, esse valor a indústria manda para o Concecitrus. Para o Fundecitrus. Perdão, para o Fundecitrus. Olha o ato falho, você falou para o Concecitrus. É à vontade, porque é o que nós gostaríamos que passasse a acontecer. Nós gostaríamos que o dinheiro do produtor fosse repassado para o Fundecitrus pelos produtores, não mais pela indústria. E nós gostaríamos de ter um comprometimento, um envolvimento maior do produtor com o Fundecitrus, com as questões fitossanitárias. Porque no passado recente, com o fato de o Fundecitrus ter naquele momento, 2 anos atrás, aproximadamente, ter uma ligação, um convênio com a Secretaria da Agricultura, o Fundecitrus entrava nas propriedades e dizia onde tinha greening e trabalhava para tirar as plantas. Isso foi num momento de muita tensão, com preços muito baixos. Nós tivemos problemas, eu diria assim, passionais no campo, trouxe muita atenção, foi muito negativo. Então nós gostaríamos que o Concecitrus acomodasse, no melhor sentido da palavra, esta situação fitossanitária com o comprometimento da indústria e da produção, para ninguém reclamar quando tiver que arrancar ou colocar alguma coisa. Qualquer manejo que a gente decida que tenha que ser dado, ele é um compromisso que o produtor está assumindo. Então a gente quer esse envolvimento. O setor maduro tem isso, não é? E é isso que a gente busca. A gente gostaria também de trabalhar na questão de as pesquisas. Gostaríamos de desenvolver mais pesquisas para as doenças, gostaríamos de ter
contratos, envolvimento, acordo com outras entidades.